Você tem tentado mudar seus comportamentos recentemente, mas não tem conseguido? Como, por exemplo, acordar mais cedo, fazer mais exercício, comer melhor? Será que existe alguma coisa por trás do porquê é tão difícil você fazer esse tipo de mudança na sua vida? Será que é simplesmente um ir lá e fazer? Ou será que a gente tem camadas mais profundas que a gente precisa entender para gerar mudanças de comportamento? Nesse vídeo, a gente vai falar sobre. Eu sou o Thiago Marot, psicólogo, e vamos conversar sobre isso. Bem, aqui eu coloquei uma breve descrição do que a gente vai falar ao longo dessa apresentação. Então, eu vou me apresentar um pouco mais para vocês. Eu vou falar sobre a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, e o seu modelo cognitivo, que a gente fala. Vamos falar sobre mudanças e como também adquirimos novos comportamentos. Vamos perguntar o porquê você quer mudar. Isso aqui vocês vão ver como é alguma coisa importante, como isso aqui é uma parte crucial do processo de mudança. Não é apenas eu quero mudar, mas o porquê eu estou querendo mudar. Vamos falar essa reestruturação cognitiva e psicoeducação. Na verdade, não vão ter um slide próprio, eu vou apenas falar sobre elas durante a apresentação. Vamos falar sobre o que está mantendo esse tipo de problema. Se eu estou querendo mudar, mas não estou conseguindo, o que está acontecendo na minha vida que faz com que eu não consiga mudar? Vamos falar sobre os prós e contras de mudança, vamos falar sobre valores. Errado novamente, me perdoe. Vamos falar sobre a hierarquia do medo, que é uma técnica que a gente usa na TCC. Vamos falar também da exposição, a avaliação de ganhos, e aí vamos fazer a conclusão. Bom, então, brevemente, queria me apresentar para vocês. Eu sou psicólogo, formado pela PUC-Rio. Eu também fiz o meu mestrado pela mesma faculdade, em Psicologia Social, e atualmente eu sou doutorando na FGV, na Fundação Getúlio Vargas. Então, essa imagem aqui atrás, em que eu estou de blusa marrom, é uma apresentação que eu fiz sobre o meu trabalho do doutorado, sobre como características de personalidade podem nos ajudar a explicar o porquê pessoas têm ou não têm comportamentos antiéticos. Quem sabe um dia eu faço uma apresentação sobre isso. Se você quiser, é só me deixar aqui no comentário que eu posso preparar para vocês também. Além disso, eu também já fui professor da UF, Universidade Federal Fluminense. Aqui é só uma foto de uma apresentação que eu fiz, que me convidaram para falar do filme Divertidamente 2, a partir da TCC também. Aqui sou eu e meus amigos que ganhamos o campeonato de calistenia. Então, sim, adoro praticar esporte. A gente teve esse campeonato de calistenia no ano passado, em 2024. E aqui é o nosso time com 3 troféus levados para casa. E aqui também, só para dizer que eu sou um pagodeiro, então sou só uma foto minha com o Péricles, para vocês saberem um pouco mais de mim para além do contexto acadêmico, né? Beleza, vamos para o conteúdo em si. Então, a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, ela tem uma forma de compreender a mente humana. E a gente chama isso de modelo cognitivo, de uma forma bem simplificada. Claro que existem muito mais complexidades e fatores que podem influenciar isso daqui, mas isso é um modelo que a gente tem bastante testado e bastante robusto sobre o funcionamento da mente humana. Todo mundo tem esse modo de funcionamento geral, tá? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que, em uma situação, essa situação ela vai desencadear algum tipo de pensamento, alguma imagem, alguma frase, alguma coisa vai vir na nossa mente. E esse pensamento, eu vou me referir sempre a pensamento, ele tem um poder de influenciar nossas emoções, nossos comportamentos e nossas reações fisiológicas. Claro que ele não é determinante, mas ele tem, sim, certa influência. Então, por exemplo, eu estou numa situação em que eu vejo um cachorro no parque. Essa situação me faz ter o pensamento, o cachorro vai me atacar. Esse pensamento de que o cachorro vai me atacar é um pensamento que em mim vai me gerar medo, ele vai fazer com que o meu coração bata mais forte e vai me fazer correr também. Então aqui a ideia é mostrar como um pensamento ele tem uma influência nas nossas emoções, na nossa resposta fisiológica e também nos nossos comportamentos. Claro que eles todos fazem sentido, mas a questão principal que a gente trabalha na TCC é o quão verdadeiro ou quão fidedigno esse tipo de pensamento ele é com a realidade. Porque muitas vezes a gente tem pensamentos distorcidos ou a gente tem pensamentos que são hipervalorizados porque eles estão associados com alguma emoção muito intensa, tá? Mas aí, para dar um outro exemplo, uma situação, a mesma situação, na realidade, em que eu vejo um cachorro no parque, só que agora o meu pensamento é, ai, que cachorro fofinho.
Uma vez que eu penso, ai, que cachorro fofinho, provavelmente a minha reação não vai mais ser de correr, batendo coração forte e ficar com medo. A minha reação agora provavelmente vai ser que eu vou ficar feliz, eu vou me sentir energizado e eu vou ir lá querer fazer carinho nesse cachorro. Então aqui vocês percebem como tem uma diferença das minhas reações, que são os retângulos em azul, por conta da minha mudança do quadradinho verde, que é o meu pensamento, a minha percepção, a minha interpretação daquela situação. Então a situação ela é a mesma, ela não muda. É como se a gente tivesse um filme e duas pessoas tivessem opiniões diferentes sobre esse filme, porque elas têm julgamentos, elas têm avaliações diferentes e por conta disso elas vão reagir de maneira diferente também. Beleza? Bom, aqui eu vou voltar um pouco para a base, para a história da TCC. Para quem não conhece, eu vou falar de forma bem simples. Então, como que a gente muda e adquire novos comportamentos a partir da base da TCC? Primeiro que a gente parte do pressuposto de que todo comportamento possui uma função. Então, eu estou fazendo alguma coisa por alguma finalidade, por mais que seja uma finalidade que eu não esteja deliberadamente fazendo por esse motivo. Então, por exemplo, eu levanto aqui e vou pegar uma água. Por quê? O meu comportamento tem o objetivo de me hidratar. Eu vou elogiar uma pessoa porque eu tenho o objetivo de fortalecer essa conexão com ela. Por mais que não seja algo exatamente pensado, é uma função. Então, todos os comportamentos, na perspectiva da TCC, eles têm algum tipo de função. E aí aqui a gente tem 3 formas de explicar o comportamento. A primeira é o condicionamento clássico, que a gente fala em que a gente associa um estímulo a algum comportamento ou alguma reação fisiológica. Então, por exemplo, o estudo clássico do Pavlov, o que ele fez? Ele associou o estímulo de comida com o estímulo sonoro de um sininho. E o que ele fazia? Ele fez um experimento em que sempre que ele ia dar comida para um cachorro, ele tocava o sino antes. Até o ponto em que o cachorro entendeu, ele fez a associação de que o sino ele estava vinculado à aparição da comida. E por conta dessa associação, o cachorro ele já salivava, não pela presença da comida, mas pela presença do sininho. E aí ele já podia ficar mais agitado, ele já sabia que a comida ia chegar. Então aqui estava tendo algum tipo de associação, algum tipo de aprendizagem em que ele se preparava para receber a comida por conta dessa associação. O outro exemplo é o que a gente chama de condicionamento operante. E aqui o Skinner, né, foi o principal expoente sobre esse assunto. E a ideia aqui é que os nossos comportamentos, eles tendem a aumentar, se manter ou diminuir de frequência a depender das respostas que o ambiente vai nos dar. Então, por exemplo, imagina que eu estou dando uma aula numa faculdade e eu quero que os alunos perguntem mais. Então, uma vez que um aluno faça uma pergunta e eu quero reforçar esse comportamento, eu vou fazer um elogio, eu vou agradecer pela pergunta, vou falar que foi uma pergunta inteligente. A ideia é que a minha reação ao comportamento do aluno aumente a frequência desse comportamento, sendo um reforço. Agora, se a gente está falando de punição, a diminuição de um comportamento, a mesma situação, eu poderia, ao invés de elogiar, ao invés de agradecer, eu poderia falar, eu não vou responder nenhuma pergunta agora. Eu não quero que eu seja interrompido. Isso provavelmente vai fazer com que os alunos futuramente não levantem mais a mão, não queiram tirar mais dúvida. Exemplificando, então, o que seria uma punição. Beleza? Então, isso a gente está falando sobre mudanças comportamentais de fato. Mas a gente também tem um ponto que é o mentalismo. Quando a gente fala da TCC, a gente tem a parte cognitiva, que vem do mentalismo, e a parte comportamental, que vem desses 2 principais conceitos. E quando a gente fala do mentalismo, a gente está falando simplesmente dos nossos desejos, das nossas vontades, das nossas frustrações. A gente está falando de termos que não são exatamente comportamentais, observáveis, mas que a gente entende que existem dentro da gente e que nos movem, nos fazem querer fazer alguma coisa. Então, eu tenho o desejo de aprender a dançar. Esse desejo, essa vontade minha, vai fazer com que eu me matricule numa aula, com que eu faça a aula, com que eu comece a ir a bailes. Não porque no passado eu fui condicionado ou algo assim, mas simplesmente por ter sido um desejo próprio, alguma coisa minha mentalista, não que tenha sido reforçada ou punida no passado. Combinado? E aí aqui, lembra que eu falei que isso aqui era um motivo muito importante lá no comecinho? Será que a minha mudança, ela tem uma justificativa, que ela é realmente coerente com quem eu quero me tornar? Será que ela tem a ver com alguma coisa que é realmente importante para mim?
Ou será que ela, na verdade, está apenas servindo para algum medo que eu tenho, que eu estou querendo me esconder? Então, por exemplo, se a gente está falando de acordar cedo, se a gente está falando de emagrecer. Vamos falar de acordar cedo, por exemplo. Eu quero acordar cedo e eu vou falar isso lá com o meu psicólogo, com o meu terapeuta. E ele fala, tá bom, mas por que você quer acordar cedo? Eu posso ter duas alternativas. Vou dar dois exemplos. Eu quero acordar cedo porque eu vejo que os grandes milionários do mundo, eles acordam cedo, então eu quero ser um milionário e eu não quero ser uma pessoa mal sucedida, então eu quero começar a acordar mais cedo porque eu sei que isso vai ser uma coisa boa para eu me identificar também como alguém que vai ser potencialmente um milionário. Beleza. Essa é a primeira justificativa. A segunda poderia ser, eu quero acordar cedo porque eu me sinto bem, porque eu vejo que acordar logo de manhã cedinho é algo que me tranquiliza, eu consigo me arrumar para o trabalho, eu faço minhas coisas com calma, é algo que me relaxa e eu sinto que eu não estou perdendo nada de noite, porque eu não gosto muito de sair de noite, então mudar minha rotina para ser um pouco mais cedo faria um pouco mais de sentido para mim. Vocês notam que tem um pouco de diferença no porquê que as pessoas estão querendo fazer esse tipo de comportamento novo? Em que, de um lado, a pessoa está querendo algumas expectativas que podem ser inalcançadas, elas podem ser algumas expectativas que estejam dizendo, na verdade, de um medo que ela está querendo escapar, porque ela quer ser bem-sucedida, mas por que ela quer ser bem-sucedida? Será que ela já não é uma pessoa bem-sucedida e que, na verdade, ela está tentando escapar desse incômodo, dessa autopercepção que ela tem dela mesma? Enquanto que, do outro lado, a gente entende que são valores mais intrínsecos, valores que a pessoa tem por conta própria e não por, talvez, pressão social, como poderia ser o primeiro exemplo. E isso serve para vários tipos de comportamento. Pode ser para emagrecimento, pode ser com medo de andar de avião, pode ser para começar a fazer exercício. E, na verdade, até para mostrar como que a gente não pode assumir tão facilmente as coisas. Tem um colega que me contou de um paciente que ele atendeu e que o paciente ele trouxe a queixa de que ele tinha medo de andar de avião. Beleza. Mas agora, para pensar. Se alguém vem e fala para você que tem medo de andar de avião, o que você acha que a pessoa pensa que vai acontecer? O que você acha que essa pessoa tem medo? Provavelmente você vai achar que ela tem medo do avião cair, do avião ter alguma pane, de ela passar mal dentro do avião e morrer, alguma coisa nesse sentido. Porque geralmente é mais provável. Mas nesse caso em específico, olha como foi importante perguntar o porquê do medo. Na verdade, a pessoa ela tinha medo de ter uma barata dentro do avião e ela não conseguir se livrar dessa barata. Então, na verdade, o problema não era o avião em si, mas sim um ambiente fechado em que a pessoa poderia estar junto de uma barata. Isso poderia ser qualquer outro ambiente, mas na situação específica estava sendo sobre o medo de barata no avião. E aí aqui, para um próximo vídeo, eu vou continuar dando essa ideia do porquê você quer mudar, mas eu vou deixar essa palhinha aqui para vocês darem uma olhada. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar aqui em cerca de 15 minutos, e aí eu vou começar o próximo vídeo com essa etapa de por que você quer mudar, quais são os prós, quais são os contras da mudança que você está buscando. Combinado? E se você ficou com alguma dúvida, se você quer fazer algum comentário sobre esse vídeo, fica à vontade para falar aqui embaixo, eu vou te responder. Até o futuro!